todos e sejam muito bem-vindos para um novo vídeo aqui no canal, malta. O meu nome é Joana, se não me conheces, e no vídeo de hoje eu trago-vos o meu top 10 documentários criminais para vocês verem agora durante esta quarentena. Foi um vídeo bastante pedido, não só um vídeo bastante pedido, mas também, enfim, eu tenho feito algumas diretas ultimamente pelo Instagram e aquela pergunta que aparece sempre é: Joana, que documentários criminais me aconselhas a ver? Para quem não me conhece, eu costumo fazer vídeos de moda, beleza e crime, portanto tenho vários vídeos sobre crime, a minha série de Unsolved e Solved, e portanto cada vez que eu faço esse tipo de vídeos, normalmente eu deixo sempre na caixa de descrição documentários que eu vi sobre esses casos, mas uma coisa que me dizem muitas vezes é que, ok Joana, mas estes documentários são em inglês, não estão traduzidos, não têm, não estão traduzidos, não têm tradução, pronto, vocês perceberam. E então neste top 10 de documentários criminais que vos venho recomendar, tive o cuidado de escolher documentários que têm legendas, maioritariamente estão todos na Netflix, outros se calhar não estão, não tenho bem a certeza, mas conseguem ver muito facilmente noutras plataformas como Popcorn, como o Mr. Piracy, se não me engano. Portanto, é esse o vídeo de hoje. Para além disso, venho também dar-vos algumas dicas de como vocês podem ver vários documentários criminais, porque é uma coisa que me perguntam imenso, que é do género: como é que tu vês tantos documentários criminais, onde é que tu encontras estes documentários? E portanto vou também falar sobre isso já de seguida. Mas antes de começarmos este vídeo, não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal se não por aqui, deixarem o vosso grande gosto e por fim de ativar as notificações para não perderem os vídeos que vão saindo aqui no canal, e sigam-me também pelo Instagram, claro, Joana Pratas com 2 N's, e nas outras redes sociais, que é o People, TikTok, pronto, todas elas o nome do utilizador é exatamente o mesmo. O primeiro dos 10 documentários criminais que vos trago então é Os Crimes de Alcácer. Este documentário é um documentário muito interessante, está disponível na Netflix, certamente que também deve estar noutras plataformas, eu pessoalmente vi na Netflix. E então é um documentário que fala sobre um caso que aconteceu em Espanha, que foi então o desaparecimento de 3 adolescentes que estavam a caminho da discoteca e que simplesmente desapareceram. Este caso inicialmente começou como um caso de desaparecimento e depois, mais tarde, passou a ser um caso realmente de homicídio, uma vez que se descobriu os corpos das vítimas, e portanto é um caso realmente muito triste. Este caso teve um grande impacto em Espanha e eu quero muito falar sobre este caso no futuro aqui no canal. Eu já vi este documentário o ano passado, portanto já foi há mesmo muito tempo, mas ainda não consegui falar sobre este caso porque é um caso que realmente tem muita informação e se vocês virem o documentário vão conseguir perceber isso. É um caso que tem muita informação, tem, enfim, muita coisa mesmo, e é um caso que eu não consigo preparar assim de repente e por essa razão é que ainda não o fiz, porque ainda não tive tempo para preparar esse caso. Mas no fundo este documentário tem 5 episódios, se não me engano, e ao longo destes 5 episódios vocês conhecem um caso, portanto a informação que é conhecida ou que aconteceu, toda a investigação também que aconteceu, portanto desde suspeitos a todo o envolvimento da mídia também. Este caso teve muita mídia envolvida e portanto é um caso que que se começou a tornar um bocado um circo, por assim dizer, sabem? E portanto é um caso que eu realmente vos aconselho muito a verem. Esse documentário é realmente muito interessante. O segundo documentário que vos vou então recomendar é um documentário que também está disponível na Netflix, que se chama Conversations with a Killer, Ted Bundy Tapes. E então eu sinto que certamente se vocês me acompanham, vocês já viram um vídeo de Solved sobre o serial killer Ted Bundy, e eu creio que quando eu fiz esse vídeo já vos tinha falado sobre este documentário, agora não tenho a certeza, mas eu penso que sim. Este documentário é um documentário também muito interessante. Vale referir que relativamente ao serial killer Ted Bundy o que não faltam são documentários, não falta mesmo, existem vários documentários, mas pronto, eu estou a tentar trazer documentários que sei que têm legendas para que vocês consigam ver, não é? Caso tenham problemas com o inglês. E então este documentário é um documentário que também está dividido em episódios, agora não sei dizer quantos ao certo, acho que são 4. Penso eu, não tenho a certeza, mas ao longo destes episódios vocês conseguem perceber o caso, portanto também se fala sobre a investigação, mas existe um grande foco nas tapes que foram gravadas com o Ted Bundy. Na altura em que o Ted Bundy esteve no corredor da morte, não é? Porque ele foi executado, ele foi
condenado à pena de morte. E então, durante esse tempo em que ele esteve no corredor da morte, ele foi entrevistado várias vezes por vários jornalistas e também pela própria polícia. E então, neste documentário aparecem mesmo gravações que foram feitas ao Ted Bundy, perguntas e tudo mais. E o Ted Bundy realmente é daqueles serial killers que uma pessoa não consegue entender bem, porque ele, durante o tempo em que esteve preso e que já estava no corredor da morte, ele continuou sempre a dar mais pormenores sobre os seus crimes, mas nunca confessou totalmente aquilo que ele fez, ou pelo menos não em todos os casos, sabem? Havia certas vítimas que ele falava, que ele dizia o que é que tinha acontecido, mas muitas outras vítimas ele não contava o que tinha feito. E portanto é um documentário que eu também vos aconselho muito a ver, se vocês gostam de perceber um bocado toda a psicologia por trás de um serial killer. Recomendo-vos mesmo muito a verem este documentário, que está então disponível na Netflix. O terceiro documentário que vos venho falar então é um documentário que se chama Gregory. Eu não sei se estou a dizer bem o nome porque, enfim, eu tenho alguma dificuldade em pronunciar o francês, mas é Gregory, será? Eu acho que é assim. Pronto, o Gregory foi um menino que desapareceu. E que, mais uma vez, é um daqueles casos que começou como um caso de desaparecimento e que depois acabou por ser um caso de homicídio, infelizmente, uma vez que o seu corpo foi encontrado num rio. E então é um documentário muito interessante, é um documentário que está disponível na Netflix, é um documentário até recente, se não me engano, eu vi-o há pouco tempo, pelo menos, e vi porque muitos de vocês me recomendaram, na verdade. É um caso que é simplesmente uma montanha russa, malta. Eu quero muito falar sobre este caso no futuro aqui no canal, ainda não consegui preparar, mas quero muito falar sobre este caso, e já partilhei isso convosco até pelo Instagram. E eu digo que este caso é uma montanha russa, porquê? Porque vocês forem ver este documentário na Netflix, vocês vão conseguir perceber isso, porque este caso é dos casos mais estranhos que eu já vi. Eu não estou a gozar convosco, porque todo o documentário começa a falar sobre a família e que a família estava a ser ameaçada por uma tal personagem que se chama Corvo, e mais tarde o Gregory é encontrado sem vida e instala-se aqui uma grande confusão, porque começa a investigação do homicídio e tudo mais, mas mais uma vez foi daqueles casos que se tornou num autêntico circo, por assim dizer. O que é que são para mim casos que são um autêntico circo? São aqueles casos que ao longo da investigação começa-se a perder o foco realmente da investigação, mas já começa a haver um grande envolvimento com a mídia e começa-se a concentrar em coisas que não são assim tão importantes. Grande parte das pessoas que estiveram envolvidas nesta investigação, acontecem coisas completamente malucas. Os próprios pais sofreram imenso com tudo isto, não só por terem perdido o seu filho, mas porque foram também um grande alvo da mídia. E portanto é um documentário que eu vos aconselho muito a ver. É daqueles documentários que vocês começam a ver e ficam naquela, ok, onde é que isto vai dar? Começa a investigação e de repente só começam a acontecer coisas que ninguém imagina que vão acontecer. Pronto, é um documentário que eu também vos aconselho muito a verem agora durante esta quarentena. A minha próxima recomendação para vocês é de um documentário que se chama Mom, Dad and Dearest, que é portanto um documentário criminal que fala sobre o caso da Didi e da Gypsy Blanchard. Se vocês me acompanham e costumam ver os meus vídeos de Solved, certamente vocês devem se lembrar deste caso. Eu já falei sobre este caso da Didi e da Gypsy e portanto este documentário é muito interessante porque fala sobre todo o caso. E para vos dar uma pequena ideia sobre o que é, para quem não conhece, isto foi um caso que aconteceu e que chocou imensa gente, porque a Didi é mãe da Gypsy e elas as duas pareciam ter uma vida perfeita, sabem? A Gypsy infelizmente era deficiente, tinha deficiências e a Didi estava sempre a cuidar dela e tudo mais, mas houve um dia em que a Didi foi encontrada morta e veio-se a descobrir que quem tinha cometido este homicídio tinha sido então a Gypsy com a ajuda do seu namorado. E então nesta altura começa a surgir muita informação e começa-se a perceber que a vida perfeita que ambas mostravam lá para fora não era assim tão perfeita. E portanto é um documentário que eu vos aconselho muito a ver. E ainda falando sobre este documentário, existe também uma série que se chama The Act,
que está disponível na HBO, não sei se vocês já viram nem se não, também podem ver no Mr. Piracy, que é portanto uma série inspirada neste caso. Eu já vi e gostei muito, apesar de haver algumas informações que eu acho que não foram muito bem abordadas, mas no geral a série está muito fiel ao caso e então aconselho-vos também muito a ver. Aqui ficam logo com duas sugestões, um documentário de crime e também uma série inspirada num caso de crime real. A minha próxima recomendação também não vai ser nenhuma surpresa para ninguém, penso eu, que é portanto um documentário que está na Netflix que se chama Don't F with Cats. E então eu já fiz um vídeo sobre este caso e sobre o documentário inclusive, portanto é um vídeo que está dividido em duas partes. Na primeira parte eu falo sobre o caso e na segunda parte eu falo sobre a minha opinião em relação ao documentário. E então é um documentário que também está dividido em episódios, é muito interessante e fala então sobre um assassino que começou por colocar vídeos na internet a matar gatos e cães e mais tarde um grupo do Facebook começa a querer descobrir quem é que é esta pessoa e começam-se a perceber que esta pessoa é muito perigosa e têm medo que comece a matar pessoas e infelizmente foi isso que aconteceu. Este assassino assassinou uma pessoa e portanto ao longo deste documentário vemos toda a perspectiva desse grupo do Facebook, portanto a sua investigação e também todo o desenrolar do caso. No final o documentário faz uma pequena reflexão com a qual eu não concordei totalmente, como falei nesse meu vídeo, mas é um documentário que no geral eu acho que está muito bem feito e que vos aconselho mesmo muito a verem. O próximo documentário criminal que vos aconselho muito a verem, malta, é um documentário que está disponível na Netflix e que se chama Staircase. Mais uma vez já fiz um vídeo sobre este caso, também é um vídeo que está dividido em duas partes, portanto podem ver se ainda não viram. E então esta minissérie da Netflix também está dividida em vários episódios e é um documentário que acompanha todo o julgamento do Michael Peterson. O Michael Peterson é um homem que está a ser acusado por ter assassinado a sua mulher. A mulher do Michael foi encontrada sem vida no fim das escadas da casa onde eles viviam e portanto é um caso muito interessante porque existe uma grande dúvida se este caso foi um acidente ou se foi um homicídio e eventualmente o Michael Peterson é então acusado de homicídio e então esta série da Netflix acaba por acompanhar mais todo o processo do julgamento e também um bocado a inocência do Michael. Portanto, é um documentário muito interessante e que vos aconselho muito a que vejam. No entanto, aconselho também a que vejam outros documentários sobre este caso, que existem vários disponíveis também no YouTube. A maior parte deles sem legendas, pronto, por isso é que eu não meti aqui na lista, mas se conseguirem ver mais informação sobre este caso, aconselho muito, porque na minha opinião, apesar do documentário na Netflix estar muito interessante, eu tenho a opinião de que este documentário está muito do lado do Michael, sabem o que eu estou a querer dizer? Está a contar muito mais a versão do Michael do que propriamente todas as evidências e todos os factos deste caso. Digo isto porque quando eu vi o documentário achei que muito possivelmente ele fosse inocente. Atualmente já não tenho tanto essa opinião porque fui procurar mais informação sobre este caso. Ainda assim, aconselho-vos muito a que vejam. O próximo documentário que vocês têm mesmo que ver durante esta quarentena é um documentário que se chama The Case of JonBenet Ramsey. Certamente vocês devem conhecer este caso. Este caso foi o meu primeiro vídeo de crime aqui no YouTube. Foi o meu primeiro episódio de Unsolved. Foi aquele caso que me deu aquela vontade enorme de vir para a frente da câmara e falar sobre crime, porque de facto este caso é muito interessante. Este documentário não está disponível na Netflix, ok? É um documentário que foi lançado pela CBS. No entanto, vocês conseguem ver este documentário legendado no Mr. Piracy e também noutras plataformas, que foi assim que eu vi. A Netflix tem um documentário sobre o caso da JonBenet, mas não é propriamente um documentário, é mais pessoas que viviam na zona dela que tentaram simular o que possa ter acontecido durante aquela noite. Portanto, não é propriamente um documentário, por isso é que eu também não estou a recomendar. Este aqui sim é mesmo um documentário e é muito interessante porque fala sobre todo o caso na perspectiva de agentes do FBI, portanto
vários agentes do FBI juntaram-se e, portanto, tentaram perceber o que é que poderá ter realmente acontecido a JonBenét Ramsey e analisaram imensas evidências e, portanto, é mesmo muito, muito interessante. Para quem não conhece este caso é sobre o homicídio de uma menina que se chamava então JonBenét Ramsey, que foi assassinada com 6 anos de idade, e todo o caso é uma grande confusão porque foi encontrada uma nota de rapto, portanto uma nota deixada pelo suposto assassino, mas veio-se a descobrir várias coisas interessantes e, portanto, toda a investigação acaba por apontar um bocado para os pais, mas ao mesmo tempo não aponta para os pais e, no fundo, ninguém sabe o que realmente aconteceu. É um caso realmente muito estranho porque, ao que tudo indica, ninguém entrou dentro daquela casa. Enfim, é um caso realmente muito interessante porque existem várias evidências, umas que contrariam outras e, portanto, é um caso que é realmente muito confuso e que até hoje nunca foi resolvido, mas aconselho-vos muito a ver este documentário porque, de facto, este documentário fala sobre todo o caso e acaba por analisar com mais profundidade muitas das evidências que existiram ao longo desta investigação, portanto, aconselho-vos muito. O 8º documentário que vos venho recomendar é o documentário que está disponível na Netflix, que se chama The Trials of Gabriel Fernandez. Este documentário, à semelhança do caso do Gregory, é um documentário bastante recente que apareceu na Netflix e que vos aconselho imenso a ver. Este documentário fala sobre abuso infantil, fala sobre o homicídio de um menino que se chamava Gabriel Fernandez, que tinha apenas 8 anos de idade e que foi assassinado pela sua mãe e pelo seu padrasto. É um caso muito revoltante porque estamos a falar de um caso de abuso infantil, este que a Segurança Social tinha conhecimento e ninguém fez nada para ajudar esta criança e, portanto, é um caso realmente muito revoltante devido a isso e devido a tudo aquilo que fizeram ao Gabriel, e só se começou a dar importância de facto quando o Gabriel perdeu a vida e, portanto, é um caso que vos aconselho mesmo muito a verem, até mesmo como forma de alerta, porque infelizmente existem muitos casos assim e enfim, é um documentário mesmo muito, muito interessante que vos aconselho a ver. Próximo documentário que também tenho mesmo que vos recomendar é o documentário O Desaparecimento de Madeleine McCann. É um documentário que também está na Netflix, tem cerca de 8 episódios, se não me engano, e é um documentário que acaba por examinar todo o caso, todas as provas, todas as investigações que existiram relativamente a este caso e, portanto, acaba por examinar com mais pormenor tudo aquilo que aconteceu. No entanto, eu confesso que, na minha opinião pessoal, eu não acho de todo que este documentário traga informação nova, ok? Eu sinto que grande parte da informação que foi falada já era conhecida, portanto, na minha opinião pessoal, não traz assim informação adicional àquilo que já existia. No entanto, não deixa de ser interessante porque aparecem vários testemunhos de pessoas a falarem sobre aquilo que viram na altura e tudo mais, e, portanto, acaba por ser muito interessante na mesma, portanto, aconselho muito a que vocês vejam. E por fim, malta, a última recomendação que eu vos trago não é propriamente um documentário criminal, porque não é, mas é uma minissérie de crime que se chama And Then There Was None. Eu não sei se vocês já viram ou se conhecem, isto é uma minissérie que tem 3 episódios e que foi totalmente inspirado no livro de Agatha Christie que se chama And Then There Was None. Esta minissérie é então sobre 8 pessoas que são convidadas para irem para uma ilha passar algum tempo, e a coisa mais estranha é que as pessoas que os convidaram, portanto os anfitriões, não estão na casa, o que é realmente muito estranho. Vale dizer que estas pessoas estavam completamente isoladas porque esta ilha era bem longe do continente, e então todas estas 8 pessoas eram acusadas de um crime terrível. E o que acaba por acontecer é que logo na primeira noite nessa ilha começam a morrer pessoas, e então muito rapidamente este grupo de 8 pessoas se começa a perceber de que existe um assassino entre eles e nenhum deles sabe quem é que é. E então toda a minissérie é muito gira. Ao longo dos episódios o que acaba por acontecer é que
toda a gente vai morrendo de forma misteriosa e pronto, e não vou contar mais porque não quero dar spoiler, mas pronto, vale dizer que eles estavam completamente isolados e portanto o assassino era um deles, portanto é isso. Não quero dar mais spoilers, mas é uma série muito interessante, são só 3 episódios e mais uma vez volto a repetir que é inspirado no livro da Agatha Christie, portanto podem também ler o livro que é muito interessante e portanto é isso. E chegamos então ao final do meu top 10 de documentários criminais que eu vos recomendo, malta, mas antes de irem embora, calma, não vão já, porque tenho uma coisa para vos dizer, que é, portanto, quero dar-vos algumas dicas sobre como podem ver documentários, porque isto é uma coisa que me perguntam muito. Se vocês não têm problemas com o inglês, ok, conseguem ver as coisas sem legendas, vou-vos dar aqui algumas dicas. Uma delas é para que vejam o canal de YouTube que se chama ABC, ok? Muitas vezes aparecem lá documentários ou então aparecem partes de documentários que vocês conseguem ver facilmente no Mr. Piracy, na internet, onde quer que seja. Portanto, isso é uma forma de vocês conhecerem vários documentários criminais. Outra dica que vos dou é, se vocês estiverem interessados num caso, por exemplo, sei lá, Barbie and Ken Killers, investiguem no YouTube e coloquem na pesquisa assim, Barbie and Ken Killers Documentary, e então vão-vos aparecer imensos documentários que foram feitos. Aliás, esse caso por acaso é um bom exemplo porque eu vi imensos documentários sobre esse caso no YouTube, mas lá está, não tem legendas. E outro canal que também vos recomendo muito, que tem vários documentários sobre crime, e estes casos já não são assim tão conhecidos, é um canal que se chama Real Truth Crime. Relativamente a documentários legendados, podem tentar fazer o mesmo tipo de pesquisa, mas em sites, em plataformas que tenham séries e filmes. Por exemplo, no Mr. Piracy, talvez vocês consigam encontrar mais documentários que tenham legendas, se realmente for para vocês um problema verem documentários sem legendas, não é? Pronto, no geral, se o inglês não for um problema, malta, já sabem, estas são as dicas então que eu vos deixo. E este foi então o vídeo de hoje, malta, espero muito que vocês tenham gostado. Volto então a relembrar-vos para que subscrevam ao canal se novos por aqui, deixem o vosso grande like e que por fim ativem também as notificações para que não percam os próximos vídeos aqui no canal. Sigam-me também pelo Instagram, normalmente é por lá que eu vos vou dando as novidades. E é isso, um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!